Gabigol voltou à Vila, marcando o gol, Piperno. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Canelada. Boa tarde, Pedro Marques, um grande abraço à nossa audiência, um feliz 2026 para aqueles com quem ainda não tivemos a oportunidade de encontrar, de conversar. E bacana o Santos ter vencido na estreia, ganhou de uma equipe que tem feito boas campanhas nesses últimos anos, todo ano bate nas 3 últimas temporadas. Bateu na trave na Série B, portanto é um time que está muito próximo de ser uma equipe de elite do futebol brasileiro. Ou seja, isso quer dizer que o Santos venceu um time que está muito longe de ser um Zé Ninguém da bola, muito pelo contrário. O Novo Horizontino faz sim um trabalho muito sério. Agora, a gente tem que também fazer todas as ressalvas que foram feitas, aliás, ontem à noite, quando trabalhávamos, Pedrinho, no Português e Palmeiras. Eu, você, enfim, o Gabriel Dias, o Lian, porque assim, todos esses jogos, por melhor que seja a nossa, por maior que seja a nossa boa vontade, eles são, por enquanto, jogos, treinos que valem pontos. Infelizmente é isso, quer dizer, se o time voltou a trabalhar no dia 4 de janeiro, como é que alguém pode exigir que no dia 10, 11, ele já esteja jogando bem ou ele já esteja apresentando algum indício daquilo que ele possa fazer na temporada? Tudo papo furado. As 1000 teorias aí sobre esses primeiros jogos servem para encher linguiça em programas de debate, em portais e tal, né? Porque é o seguinte, na real, a gente vê times que estão ainda fazendo pré-temporada. Então ontem, por exemplo, a gente até comentava fora do ar e eu ouvi também isso em rede social. Puxa vida, o Gabigol fez um gol. Como é que o Gabigol vai se comportar agora? Será que ele vai voltar a ser o grande Gabigol? Puxa vida, tem uma vaga na seleção aberta e tal. Né? Gente, pelo amor de Deus, carência afetiva. Menos. O que nós vimos ontem nos casos do Santos, do São Bernardo, que venceu bem o Capariano, do Guarani, do Palmeiras e Portuguesa, são jogos, treinos que valem pontos, com a diferença de que nesse Campeonato Paulista, por conta da mudança do formato e da redução do número de datas, a chance de um grandão que escorregue agora no começo ter problemas lá na frente é maior. Mas olha, o Campeonato Brasileiro já começa dia 28, ou seja, quem tiver prejuízo agora no Campeonato Estadual pode ficar absolutamente tranquilo que não vai comprometer em absolutamente nada a temporada. Porque felizmente agora a temporada de verdade começa mais cedo, no final de janeiro, e o que importa é aproveitar esse período de pré-temporada, de jogos, treinos que valem pontos, como são essas partidas de estadual, para exatamente trabalhar bem o time e se aprontar para a estreia em Campeonato Brasileiro. Comentar futebol em janeiro não é uma tarefa tão simples, tão fácil. Os times tiveram 5, 6 dias de preparação, se tudo isso. O Palmeiras teve 4 dias de preparação, já que você citou Palmeiras e Portuguesa, que a gente já vai comentar aqui no programa. Teve a estreia do Marlon Freitas, o Abel Ferreira, que falou um monte de coisa lá na entrevista coletiva, disse que o Everton é o maior goleiro da história do clube, cornetou a arbitragem da final da Libertadores. O Abel falou um monte de coisa na entrevista coletiva de Palmeiras e Portuguesa. A primeira entrevista coletiva do Abel Ferreira, que a gente também não tinha muita expectativa, início de ano, mas já falou um monte de coisa. Flávio Prado, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Canelada. Deu Santos na Vila e com gol do Gabigol, hein? Boa tarde para você, Pedro, boa tarde aos amigos. Foi importante para o Gabigol fazer esse gol. A gente lembra da cafajestada que aconteceu no dia da apresentação dele, com aquela palhaçada toda, aqueles brutamontes em cima do palco, que é uma coisa absurda, mas que vergonhosamente todos os clubes estão permitindo faz tempo. E aí ele ser enquadrado, aquela humilhação, coisa ridícula, vergonhosa. Uma vergonha para o Santos, né? Para a história do Santos. Então ele precisa de paz, ele precisa de tranquilidade. E como é que um cara que trabalha como artilheiro tem tranquilidade? Fazendo gols. Então ele fez o gol, a gente tem que... Tudo que o Piperno falou é uma coisa que obviamente a gente tem que concordar. Temos que ter parcimônia em todas as análises, nas positivas e nas negativas. Você falou do Gabigol, Flávio, até desculpa te interromper. O primeiro gol do Santos era o Tassiano. O Tassiano também teve aquela história com... Perfeito, segundo gol. Não sei se a gente pode chamar de torcedor,
a pessoa que vai lá, ameaça o atleta e tal. Porque teve uma história bem barra pesada. O Tassiano não queria nem entrar em campo com a camisa do Santos. Verdade. E ontem o primeiro gol foi o segundo foi dele, né? Ele fez um dos gols, Então, isso aí, esse ambiente, né, essa coisa toda, ela pega muito. E eles conseguiram fazer um trabalho legal, um trabalho competente. Ganharam o jogo de um time realmente que é competitivo, que é um time que vai de novo brigar para subir para a Série A. O Piperno falou que ele quase subiu nos últimos 3 ou 4 anos. 3 anos. Tem sido uma coisa impressionante como eles têm chegado perto, o que significa um trabalho consistente. A gente nota também que hoje não tem mais aquela coisa de revelar jogador aí. O time do Novo Horizontino, jogadores tarimbados. O time da Portuguesa, jogadores tarimbados. Tem mais essa coisa de revelar. Aliás, o dono do Londrina, né? O Belintani, ele deu uma entrevista outro dia muito interessante. Ele falou, olha, eu não invisto mais em base. Porque quando eu tenho alguém, se eu tiver alguém, esse alguém, na hora que ele tiver a condição de sair, ele vai sair para um time grande. E eu vou gastar dinheiro e não vou ter retorno. Então, o que eu faço? Eu vou nos grandes, que vão acabar ficando com o jogador, e faço, olha, você tem muita gente estourando na idade aí, empresta alguns para mim, e aí com isso, sem gastar muito dinheiro, ele tem jogadores jovens e um ou outro vai virar e tal, e eles ficam um pedaço de uma eventual venda. Então hoje você vê os times do interior, não tem jovem, né? Todos jogadores tarimbados, jogadores rodados, bem poucos são jovens. Então são times malandros, né? Não tem aquela coisa de molecada, não. Time malandro, time vivido, time rodado. Eles vão criar dificuldade, sim. E ontem o Santos saiu bem. Começar ganhando sempre ajuda bastante. Ainda mais no campeonato, que o Santos anda batendo na trave, né? Há 2 anos aí quase caiu e tal. O Santos anda tendo alguma dificuldade. Ano passado, não. Então foi importante ganhar. Não muda coisa nenhuma, óbvio, né? Não, ninguém vai se iludir com o campeonato regional. Mas é importante começar ganhando. Para o Gabigol fazer um gol foi fundamental. É uma questão de confiança mesmo. O cara precisa ganhar confiança para ter confiança. O Santos tem a maior fila entre os grandes de São Paulo, quando a gente fala aí de títulos estaduais, porque não vence desde 2016 o Santos. E agora já começa a temporada com vitória na Vila Belmiro, diante do seu torcedor. 2-1 de virada, gols de Tassiano e Gabigol. E é um campeonato paulista de tiro muito curto, um campeonato paulista que os times em determinado momento vão ter que se dividir entre o estadual e o campeonato brasileiro. Então não dá para dar muita margem aí, né? Não dá para vacilar nesses primeiros jogos, porque depois não tem como recuperar. Apenas 8 jogos na fase inicial e o Santos já começou vencendo. Mauro César, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Canelada. Aí muita gente já empolgada, eufórica com o primeiro gol do Gabriel Barbosa, já no primeiro jogo dele nesse retorno ao Santos, mas também no ano passado com a camisa do Cruzeiro, dos 13 gols que ele fez, 5 no Campeonato Mineiro, né? Então é difícil tirar alguma conclusão de campeonato estadual, né, Mauro? Boa tarde. Isso é pré-temporada, né? Isso aí é pré-temporada. É claro que o Campeonato Paulista é importante, porque é um campeonato muito curto, como você falou, que se você vacilar, você não se classifica, é eliminado precocemente, mas um jogo de começo de temporada, ele foi até bem, né? Fez um pivô ali e tal, depois a bola sobrou, ele bateu de primeira, fez o gol, quase fez no primeiro tempo, mas é um jogo de pré-temporada, não é isso aí que vai medir o retorno técnico que ele possa dar ao Santos ou não, mas é legal, voltar fazendo gol sempre é bom, né? Mas não é algo tão relevante. Esses jogos de estadual que estão começando, eles não têm grande relevância. Na verdade, esses torneios, se não fosse ainda a questão da estrutura do futebol brasileiro, que as federações elegendo o presidente da CBF, o poder que automaticamente as federações estaduais têm, talvez nem existissem esses torneios mais. Se eu estivesse falando hoje de pré-temporada, Copa São Paulo, como era antigamente, nem existiria mais campeonato estadual. Mas aqui o de São Paulo tem ainda a cota que é boa. Aliás, você sabe se algum clube de São Paulo, Palmeiras, está dividindo parte da sua cota, que é bem maior, né, do que os dos outros com os pequenos do interior? Não, né? Porque na época da discussão da Libra falou sobre isso, né? Sobre abrir mão para dividir melhor as riquezas, né? Um socialismo, mais ou menos assim, futebolístico, né? Mas não acontece no Campeonato Paulista, né? Eu pensei que o Palmeiras fosse dividir um pouco do dinheiro dele com os seus co-irmãos, especialmente os times menores. A Portuguesa, que está aí tanta dificuldade, né? Mas não, as cotas mais robustas são dos grandes, né? É interessante isso, como é que o discurso se adequa a cada situação. Mas legal, voltar fazendo gol foi bom, para ele é bom, para o Tassiano também é bom, que o jogador foi caro, né? E que até hoje não conseguiu se firmar. O Novo Horizontino é um time que merece sempre uma certa
atenção, cuidado e o respeito pelo fato que já foi aqui colocado, um time que está sempre brigando na segunda divisão para tentar subir, que briga sempre por classificação no campeonato estadual. Mas é um jogo de pré-temporada, né? Mas é um começo legal, nada além disso, não é para ficar nem muito eufórico, nem ficar triste, é para achar maneiro, legal. Lembrando que nessa temporada 2026, o valor aí mínimo que os grandes vão receber é de 35 milhões de reais. É o valor mínimo e aí tem as premiações conforme você vai avançando aí no estadual, no Campeonato Paulista. Então, já falando desse retorno do Gabigol, que já é a terceira passagem do Gabriel Barbosa aí pelo Peixe, e o torcedor se apega quando o Gabriel voltou da Europa, lá em 2018, e também no primeiro jogo dele com o Santos ali, contra a Ferroviária pelo Paulistão, ele marcou, ele guardou. E agora também retornando ao Santos, contra o Novo Horizontino, o primeiro jogo dele, foi lá e fez na Vila Belmiro. Então a gente tem aqui a palavra do Vojvoda, como é que ele planeja aí, como é que ele está preparando esse time do Santos com a chegada do Gabigol e daqui a pouco com o Gabigol e Neymar, como é que ele está pensando o time do Santos com esses dois jogadores. O Vojvoda fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Un jugador, bueno, que tiene seu recorrido en cuanto a experiencias vividas dentro del fútbol, no solo de Brasil, sino internacional. Él es un jugador ganador, es un jugador que, bueno, que tiene una estrella especial en las partidas importantes, en este tipo de partidas, en las primeras partidas él consigue poner o foco en el gol y consigue gol. En cuanto a día, se sumó rápidamente al grupo. Você me pregunta la relación de él con los meninos. Bueno, Mateo Xavier llegó ontem, Gustavinho también, mas sabemos que, bueno, son jugadores que siempre van a abrazar a otros jugadores que han vivido o están viviendo o la propia experiencia que él vivió hace cosa de 10 o 12 años atrás. Neymar y Gabigol o conocen mucho, ¿sí? Se conocen entre ellos también, mas ellos van a querer o melhor para os Santos. O Neymar en año pasado, cuando había gente que dudaba, y él en momentos difíciles, físicamente disminuido, tomó o bandera de o compromiso, ¿sí? Bueno, que van a dividir responsabilidades, no, yo quiero o máximo de Neymar y o máximo de Gabigol, que no dividan nada, que los dos sumen o multipliquen para o bien de Santos. Entonces yo voy a exigir eso porque son dos jugadores que lo pueden hacer. Después será o trabajo de comisión técnica, encontrar todos los mecanismos y o funcionamiento para que ellos dos puedan o rendir ao máximo nível, ¿sí? Tá aí a palavra do professor Vojvoda, Fábio Piperno, torcedor do Santos, criando essa expectativa pelo Neymar, pelo Gabigol. O Neymar que acompanhou o jogo ontem dos camarotes, está se recuperando de uma cirurgia, é ano de Copa do Mundo também, então tem uma expectativa não só em acompanhar o Neymar com a camisa do Santos, mas como é que ele pode chegar para a Copa do Mundo, para reforçar o grupo do Ancelotti e essa dupla com o Gabigol, Piperno. Como é que você imagina Gabigol e Neymar nesse time do Vojvoda? Pedrinho, vou ser bem honesto, por enquanto não estou imaginando nada dessa dupla imaginária, né? Porque o Neymar vai jogar de vez em quando. O Gabigol, não sei se ele vai ser o Gabigol de 2022, de 2019, lá atrás, quem sabe aí, o de 2018, que atuou muito bem pelo Santos, ou se ele vai ser o Gabigol inoperante de 2023, 4, 5, não sei. Então, para mim, é uma incógnita total isso. Eu tendo a imaginar que a gente vai ver um Gabigol muito mais próximo daquele de 2023, 4, 5 do que, por exemplo, o Gabigol de 2018 ou 19. Por quê? Porque é um jogador que ficou mais velho, um jogador que tem que recuperar uma série de coisas, né? Intensidade, motivação, né? O brilho nos olhos pelo gol, algo que parece que ele perdeu. Então, não me parece ser uma tarefa muito fácil. Então, para mim, é uma incógnita. Começou bem, fazendo gol e tal, isso realmente é importante, porque, afinal de contas, ele, em outros tempos, foi Gabigol, né? Não é Gabi Caneludo, ou Gabi Beck, ou Gabi Volo, não, era Gabigol, né? Tomara que volte a ser. Acho improvável, mas tomara que volte a ser.
E o Neymar vai ser um cara que vai jogar de vez em quando. Então, é preciso ver, primeiro, como é que o Neymar vai se comportar no Campeonato Brasileiro, porque é lá onde o jogo vai ser de fato jogado no que diz respeito a qualquer possibilidade imaginária de Copa do Mundo. Eu já falei aqui que eu acho pouco provável que ele possa jogar a Copa do Mundo. Eu acho que hoje tem mais gente à frente dele na fila, porque simplesmente porque ele não consegue jogar, embora tenha nascido com o maior talento natural do que todos os outros. Isso é fato, todo mundo já falou, e enfim, não precisamos perder tempo com isso. A questão é que ele se tornou também um jogador imaginário. Então, eu honestamente não sei o que pensar dessa dupla. Para mim, por enquanto, uma dupla de ficção. Vamos ver no campo o que o jogo diz, né? E essas reações do Neymar no camarote, isso vale para várias figuras do futebol. Pode ser, sei lá, o Abel Ferreira, quando está suspenso, tem que assistir o jogo de outro local do estádio ou algo assim, tá fora de um compromisso do Palmeiras, ou, enfim, outra figura que fica mostrando ali, a TV já prepara, né? Vamos ver a reação do Neymar. Aí tá o Neymar, aí tá Às vezes o Neymar tá, sei lá, só comendo uma pipoca, o jogo tá rolando lá. O Neymar, eu acho que não tá gostando muito do jogo, hein? Não sei o que lá, essas reações que tava boa. E às vezes ele não tá gostando da pipoca. Não sei, exatamente, não dá pra saber. Vai saber, se é do jogo ou da pipoca. Fica sempre uma câmera focada ali nessa figura. Eu já vi isso também com Maradona lá atrás, com outros, né? Fica sempre a câmera focada ali, aí de repente não tá rolando nada no jogo, não tá acontecendo nada. Aí foca no cara, o cara tá lá assistindo o jogo, às vezes com uma cara de paisagem. Eu acho que o cara não tá gostando muito do jogo, aí não sei o que lá. Flávio Prado, a gente tem os números aí do Gabigol na partida de ontem contra o Novo Horizontino. Foram 90 minutos do Gabriel Barbosa. 1 gol, 3 finalizações, uma no alvo, um passe decisivo. A nossa produção separou aí uma arte com os números do Gabigol nesse retorno dele ao Santos. Um passe decisivo, 2 bolas recuperadas, 2 impedimentos, 11 de 15 passes certos, aí os dados do Gabigol no jogo. E aí muita gente projetando essa dupla Gabigol e Neymar para 2026 na Vila Belmiro. Flávio, o Gabigol era reserva do Cruzeiro, reserva do Caio Jorge. Já no Flamengo, a sua última temporada ali não era um titular do Flamengo, e agora chega no Santos querendo voltar, né, a ganhar esse protagonismo, e o Gabigol sempre teve esse status, né, de jogador muito decisivo, de jogador importante. O que você pensa aí do Gabigol para 2026, Flávio? Pedro, os números aí são bons, né? 1 gol, 3 chutes no gol, 3 chutes, 1 no gol, um passe decisivo, importante, 2 bolas recuperadas e 11 acertos em 15 tentativas. Tá bom, é um número interessante. É bom lembrar que muita gente não sabe, né? Enfim, o jogador fica muito pouco tempo com a bola no pé, né? Um jogador mais participativo, um jogador que atua no meio campo, um volante, né? Ele fica com a bola nos pés 1 minuto e 20, 1 minuto e 15. Quem mais fica com a bola é o goleiro, né? Quando fica enrolando e tal. Ele fica muito pouco tempo, todo jogador. Um atacante menos ainda. O atacante é o cara que fica menos tempo, às vezes não fica nem 1 minuto com a posse da bola. Então, tá bom, foram números razoáveis. Você falou ser reserva no Flamengo, ser reserva no Cruzeiro, ok. Mas claro também que o nível de elenco do Santos é inferior. Então o elenco do Flamengo tinha muito mais opções do que o Santos, o do Cruzeiro da mesma forma, e aí ele está num elenco mais compatível com a possibilidade do Gabigol hoje. Então é possível que... Imagino que será, inclusive, cobrado para jogar. O próprio Vojvoda, quando aceitou a vinda dele, deve ter se comprometido a não ser titular absoluto, mas dar todas as chances possíveis e imagináveis. Dupla Neymar e Gabigol, obviamente, se você pensar com tranquilidade, ela pode fazer coisas. Mas se você sonhar com o que já foram os dois, aí é besteira. Aí você vai criar uma ilusão, vai perder tempo, vai arrumar confusão, que você vai cobrar aquilo que o cara não pode dar. Nem o Neymar, nem o Gabigol. Hoje já não é mais possível. Mas dentro de uma condição normal de um time como o Santos, que é um time que nos últimos tempos tem brigado para se manter em divisões, para conseguir uma outra classificação, uma coisinha um pouco mais... ganhar numa Copa, com pretensões menores, ok. Dá para você considerar esses jogadores, que eles são daqueles jogadores que hoje não estão mais no auge, são jogadores com o Neymar, com talento que a gente reconhece. Quando ele está bem, ele realmente é o mais talentoso do Brasil. E o Gabigol sabe fazer gol.
Não faz com a mesma seriedade, mas faz. Então, podem ser úteis, mas é preciso ter inteligência para entender que a melhor fase dos dois já está muito lá atrás, mas muito lá atrás mesmo.